Olhem, caros irmãos, esta primeira leitura é maravilhosa. É maravilhosa não só por aquilo que se diz, pelo sentido que o profeta Isaías lhe dá, mas também maravilhosa por aquilo que lá está escrito, quer dizer, porque é uma maravilha. Isaías é um profeta de Judá, portanto um profeta do sul. Isaías é um profeta do sul. Todos sabemos, hoje em dia aquilo é o Estado de Israel e pronto, acabou, mas todos sabemos que no Antigo Testamento os judeus vieram do Egito, tomaram posse daquela terra, a terra que eles disseram diziam que é a terra que Deus lhes tinha prometido, e é verdade, a promessa de Deus, só que eles nunca foram muito unidos e sempre tiveram muito divididos, umas tribos ao norte, outras ao sul, até que fizeram dois países, o reino de Judá e o reino de Israel. Como sabemos, o rei David foi o primeiro que conseguiu unir aquilo tudo e fez só um reino. Mas depois Salomão manteve, mas depois no tempo do neto de David, o filho de Salomão, voltaram a dividir-se outra vez, e no tempo do profeta Isaías estava tudo dividido. E os escritores da Bíblia, do Antigo Testamento, são quase todos do reino de Judá. Porque no reino de Judá estava a cidade de Jerusalém, e o que é que estava na cidade de Jerusalém? Estava o templo. Se havia o templo de Jerusalém, havia culto. Se havia culto, era preciso livros para ler as histórias dos antepassados, e por isso a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito muito por gente do sul. Só que o reino do sul, o reino de Judá, aquilo era um deserto. Não é por acaso que Nosso Senhor, na sua vida pública, está quase sempre no norte. Porque o norte tinha o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, tinha aquelas terras todas, uma quantidade de terras, era flor, tinha vida. As vinhas, a imagem da vinha, né, que se utiliza muito, a imagem da vinha é uma imagem do reino do norte. Porquê? Porque era naquela zona do norte, porque o sul era um deserto. E Nosso Senhor está quase sempre no norte. Nosso Senhor só vai às festas, a Jerusalém, ao templo, e depois regressa, porque ele era um deserto. Não é por acaso que várias vezes Jesus passa pela cidade de Jericó e entra na cidade de Jericó. E quando chega ao pé de Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje preciso ficar em tua casa. Porquê? Porque a viagem era a pé. Entre a zona do norte e a cidade de Jerusalém, a viagem era a pé e era preciso passar a noite. E o sul é o deserto da Judeia, era um deserto. Depois havia cidades, grandes cidades, Jericó, Belém, Jerusalém, que era a capital, Hebron, depois Ain-Karim, que era onde estava o Zacarias e a Isabel, que até era a prima de Nossa Senhora, os pais de São João Batista, mas eram pequenas cidades, que algumas foram desaparecendo, e por isso é que esta primeira leitura é tão bonita, porque diz Isaías, que era um profeta do sul: alegre-se o deserto e o descampado, floresça a terra árida, ser-lhe-á dada a glória do Líbano. E nós hoje estamos habituados a ver o Líbano ao norte de Israel, que o Líbano, mais ou menos o Líbano, o país, o Estado que hoje temos, está mais ou menos no sítio. Qual é que era o problema? Já naquela altura eles andavam às turras. Estas turras entre os judeus e os do Líbano não são turras de agora, hein? Já andavam, sempre andaram. Porquê? Porque também havia uma inveja. O que é que diz ali o texto? Ser-lhe-á dada a glória do Líbano. Porquê? Porque o Líbano era florescente. Até se fala dos cedros do Líbano, ou seja, o Líbano era uma terra fértil e tinha muitas árvores. Quando foi construído o templo de Salomão, o filho de David, que mandou construir o primeiro templo em Jerusalém, diz o livro dos reis, onde é que ele foi buscar toda a madeira? Ao Líbano. Diz lá que pagou a peso de ouro toda aquela madeira. Para isso era necessário. Portanto, e o que é que Deus está a dizer por Isaías ao povo? Está a dizer: alegra-te, porque a tua terra pode ser um deserto, pode ser um descampado, pode ser árido,
mas eu tenho o poder de a fazer florescer, de lhe dar vida. E por isso robustecei os joelhos vacilantes e as mãos perdidas. Dizei aos desanimados: não temais, aí vem o vosso Deus. E olhem, é esta vida que o Senhor tem poder e faz connosco. Porque às vezes a nossa vida, por esta ou por aquela situação que possamos ter passado, e eu digo muitas vezes isto, vocês já estão fartos de ouvir, nunca se esqueçam que nós estamos a celebrar esta Eucaristia nesta igreja, que é uma igreja especial, porque é uma igreja que está num hospital. Portanto, aqui ao lado nós temos vidas com histórias de sofrimento, de doença, de situação de doença, de condição de doença. E esta maravilha da primeira leitura, esta maravilha que nós escutamos, é o Senhor a dizer para eles, mas também para nós, porque a nossa vida às vezes também tem situações e dificuldades que parece que ficou um descampado, um deserto, parece que o nosso coração ficou árido, ficou duro. E vem esta palavra dizer, o Senhor dizer-te a ti e a mim, neste advento: ânimo, tende coragem, não temais. Aí está o nosso Deus, ou seja, o Senhor tem poder para dar vida, e vem dar vida. E por isso, ligado à segunda leitura, que é uma coisa maravilhosa, que é, tende paciência. Vede como o agricultor espera com paciência a chuva temporã e a tardia. Se bem, eu sei que nos últimos dias a chuva não tem feito grande coisa aqui nas cidades, mas ela faz falta, meus amigos. Nós sabemos, há 3 meses atrás andávamos a desejar por ela. Pronto, a gente sabe disso. Às vezes vem fora do sítio, também é verdade. Aquilo quando vinham aquelas, quando já estavam as uvas já todas medradas nas vinhas, ou já estavam as árvores já com as maçãs ali em flor, ali a crescer, depois vinha o granizo, caiu o granizo, e aquilo que o meu pai ficava logo passado da cabeça. Nosso Senhor, eu ficava logo a dizer: Nosso Senhor podia ter mais pena de nós. Mas é assim. Mas o agricultor espera com paciência. E por isso, olhem, que este seja também o sentido da nossa vida. Não há nada, agora para usar a expressão de São Paulo, que não é uma leitura de hoje, mas é uma leitura que nós conhecemos, é da carta aos Romanos, quando São Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Depois ele dá muitos exemplos engraçados. Engraçados não é questão de engraçados, é porque são reais da nossa vida. Ele diz: a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a doença. Ele diz: nada nos pode separar do amor de Deus manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a força da palavra, ou melhor, esta é a força de Deus na tua vida e na minha vida. E por isso é maravilhoso nós podemos, conhecendo, eu sei que às vezes sou um bocadinho chato ao início da homilia com estas histórias, e do Reino do Norte e do Reino do Sul, e das cidades e do deserto e das guerras, e fizeram isto e fizeram aquilo, mas também é verdade que eu estive lá a viver 7 meses, e portanto Deus Nosso Senhor deu-me esta graça de poder conhecer aquela terra. Está bem, uma terra hoje que é diferente de há 2800 anos, que é o tempo do profeta Isaías, mas eu gosto disto porque se nós tivermos consciência disto e tentarmos entender, vemos a força de Deus. Deus a dizer, para aquele deserto que é o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que é árido, não tem nada, dizer: alegra-te. Porquê? Porque eu vou-te dar a glória do Líbano. O que é a glória do Líbano? É aquela terra, o Líbano, um país verde. Hoje não sei como é que está. Eu não sei se já está deserto ou não, porque isto em 2800 anos, a própria terra, as mudanças climáticas mudam e fazem o que. Portanto, mas era verde, era vida, era frescura. E Deus diz: não fiques triste, não estejas triste. Tua vida está assim, mas eu vou dar a volta e vou-te dar a vida e a frescura deles.
E por isso, olhem, este é o sentido do tempo de Advento. Este é o sentido do Natal. Este é o sentido também deste dia, e temos esta celebração com esta Associação dos Laços Eternos, e este é o sentido da vida de cada um de nós, que é, às vezes, há situações na vida que nos fazem doer, mas a força de Deus e o amor de Deus tem mais poder que tudo e nunca nos deixa morrer. Porquê? Porque Ele já deu a vida por ti e por mim. Porque Ele já deu a vida. E deu a vida para te dar vida a ti e a mim. E para dar vida a todos aqueles que já partiram. Por isso demos graças ao Senhor. Continuemos a celebrar cheios de fé, cheios de confiança, esta celebração deste terceiro domingo do Advento, deste domingo da alegria, porque o Senhor já aí vem. E vem à nossa vida. E vem sempre já ao meio de nós. E nunca se esqueçam disto. Nada nos pode separar do amor de Deus. Porque Deus não se engana. E ama-nos sempre e ama-nos até ao fim. E nada nos pode separar deste amor. E por isso, assim como no deserto, o Senhor tem poder para florescer, dar vida, dar alegria, também na nossa vida. O Senhor tem poder para florescer a nossa vida, para nos dar alegria, e esta alegria que nos vem do seu amor.